Relatório divulgado no último dia 20 pelo Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente mostra que há uma disparidade entre as metas propostas por vários países para a redução de emissões e as projeções de crescimento da produção de combustíveis fósseis. O Brasil, inclusive, é citado nesse documento. O relatório mostra que a produção e, consequentemente, o consumo de combustíveis fósseis, planejado pelos governos para os próximos anos, permanece muito alta e compromete seriamente os limites do Acordo de Paris, da manutenção do aumento de temperatura em, no máximo, 1,5 graus. E sobre isso, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, resumidamente, o que é que diz esse relatório do Programa das Nações Unidas? Ele mostra uma situação bastante preocupante, com uma projeção até 2040, de um intervalo importante entre o que se deveria produzir para que a redução do aumento da temperatura ficasse restrito a 1,5 grau ou no máximo 2 graus, e as projeções de produção de combustíveis fósseis. Ou seja, há um descolamento, a produção de combustíveis fósseis ela tende a crescer ao longo dos próximos anos e enquanto ela deveria efetivamente reduzir para que nós tentássemos manter o aquecimento restrito a 1,5 grau ou no máximo 2 graus. O principal combustível onde esse intervalo entre o que vai acontecer, o que está sendo proposto pelos governos em termos de políticas energéticas e o que deveria ser praticado é o carvão. Então há um crescimento na produção, há uma tendência no uso mais intenso do carvão do que seria necessário, mas também o óleo combustível não apresenta situação muito diferente, embora o impacto dele seja um pouco menor, mas efetivamente a produção ela vai crescer mais ou vai se manter em níveis mais elevados do que seria necessário, e também o gás. E aí, em relação ao gás, há efetivamente uma tendência de crescimento do uso do gás, possivelmente em substituição ao óleo combustível. O gás, dos combustíveis fósseis, ele é, vamos dizer assim, o menos prejudicial, embora também ele gere gases de efeito estufa, ele contribua para o aquecimento global. E o que a gente vê, que tem em perspectiva, é que o gás esteja substituindo o óleo. Mas não há, fica claro isso no relatório, um acompanhamento do que seria necessário em termos de redução da produção desses combustíveis. Muito pelo contrário, há uma tendência de crescimento da produção, enquanto, na verdade, nós deveríamos reduzir a produção desses combustíveis fósseis, o carvão, o óleo e o gás, para tentar manter o aquecimento restrito a 1,5 grau ou 2 graus. E a produção, obviamente, há um aumento de consumo em perspectiva. E mesmo considerando, aí é interessante colocar, mesmo considerando as propostas de cada país, o quanto cada país pretende reduzir, o crescimento da produção de combustíveis fósseis supera essas metas que são apresentadas individualmente em cada nação. Ou seja, cada governo ele não consegue, sequer dentro da própria casa, conter a produção de combustíveis fósseis para cumprir as promessas que ele fez em termos de redução global de emissões. Isso compromete as metas de redução das emissões, não é? É evidente, Roxane, porque o que acontece? Nós estamos às vésperas da COP26. Diversos países vão apresentar suas metas voluntárias de redução de emissões. Mas se do outro lado, a gente verifica que as metas de produção de combustíveis fósseis, elas não são sequer aderentes às próprias metas apresentadas
pelos diversos países, individualmente, há aí um discurso que não é condizente com a prática, seja a prática atual, seja aquilo que se está prospectando em relação a políticas que cada país vem desenvolvendo para ampliar a produção de combustíveis fósseis. Ou seja, é uma situação que, infelizmente, ela mostra que talvez a COP26, espero que não aconteça dessa forma, que a COP26 pode não surtir efeitos práticos efetivos, mesmo diante de tantas evidências, né, de que as mudanças climáticas, elas não são mais uma prospecção para o futuro. Na verdade, nós já estamos lidando com as consequências dessas do aumento de emissões, das mudanças climáticas. Agora, qual é a situação do Brasil nesse relatório? Bom, o Brasil, ele também tem uma meta de ampliação da produção, né, de 60% de óleo e 110% de gás. Ele tende a utilizar mais o gás ao longo das próximas décadas. Tem um aspecto positivo, porque, como eu disse, a queima do gás ela é mais limpa, embora ela também gere gases de efeito estufa, especialmente o CO2. Então, não é um combustível que a gente possa considerar isento de emissões. Então, há uma tendência da substituição. Mas o Brasil, ele é colocado nesse relatório como não tendo efetivamente ações a demonstrar neste momento e nem um discurso que mostre efetivamente alguma forma de compensação disso. Porque, veja, a gente poderia, teoricamente, aumentar a produção, né, de combustíveis fósseis, não só no Brasil, mas em outros países, e compensar isso, por exemplo, com ampliação das florestas, recuperação de áreas degradadas. Então, aquilo que a gente está emitindo, a gente estaria recapturando com o crescimento, né, de florestas recuperadas, de áreas degradadas e tal. No caso do Brasil, isso não se verifica. Na verdade, o que a gente tem é o contrário. A gente tem uma degradação crescente, né, do desmatamento, das queimadas, né, seja na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, e isso efetivamente compromete as nossas metas que foram apresentadas pelo governo brasileiro de uma redução de 37% até 2025 em relação às emissões praticadas em 2005 e 43% até 2030, também tendo como ano base 2005. O que a gente vê na prática é que todas as ações tomadas ao longo do atual governo, elas não são condizentes com essas promessas. Então, são promessas que são colocadas no papel, mas efetivamente não são desenvolvidas, elas não são objetos de políticas públicas efetivas para que isso se materialize, né? E isso é colocado no relatório, ou seja, não há na prática nenhuma ação efetiva para a redução das emissões ou para compensação dessas emissões decorrentes da maior produção de combustíveis fósseis. O que, né, finalizando, o que a gente vê é um esforço, parece que muito grande, da indústria de combustíveis fósseis em todo o mundo para explorar o que nós temos ainda, não só no Brasil, em outros países também, porque eles imaginam que a partir de 2030 realmente esse cenário ele poderá mudar, as pressões internacionais poderão mudar em detrimento do uso de combustíveis fósseis, o que de certa forma já vem ocorrendo na Europa com uma maciça adesão aos carros elétricos e uma tentativa grande de descarbonização da matriz, né, de fornecimento de energia elétrica lá, desativando termoelétricas e investindo mais em energia solar e em energia eólica. Então é muito importante a gente ficar de olho nessas movimentações, porque isso pode sinalizar a capacidade geral dos países ou a intenção geral dos países em efetivamente reduzir as emissões. Ou seja, o discurso precisa sair do papel e entrar na prática. Justamente. Professor Pedro Luiz Cortes, com a gente aqui sempre às sextas. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom fim de semana e até a próxima. Uma boa semana a todos. Obrigado.